E aí, seus lindos, suas lindas, como é que tá, pessoal? E aí, tá tudo bem com vocês? Então, gente, primeiramente eu quero dizer que eu tô com muita saudade, né? Tô com muita saudade de vocês, acredite ou não, tô sim, tô com saudade. Eu preferia estar muito mais ouvindo o barulho de vocês, as conversas de vocês, brigando com vocês, do que estar aqui nesse tédio que se chama quarentena, que não é mais nem quarentena, já é cinquentena, porque já passou de 40 dias. Quarentena é só 40 dias, aqui já é cinquentena, sessentena, será que eu posso dizer assim? Não sei. Enfim, só sei que tá chato, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que bola pra frente. Vamos trabalhar e vamos estudar, né? Porque a gente precisa estudar também. Bom que a gente está aqui, né? Pelo menos virtualmente se encontrando, e eu acredito que isso aqui vai ser só o primeiro de muitas outras formas que a gente pode ter aulas assim também virtuais. Mesmo a gente tendo aula presencialmente, talvez a gente use também, eu posso até querer usar dessa mesma ferramenta para poder dar aulas para vocês virtualmente, caso, por exemplo, eu chegue a adoecer, não sei, mas é uma oportunidade que a gente tem aqui, tá bom? Então, vamos lá para nossa aula. Vocês agora vão ver tudo aí no computador, tudo bonitinho, tá? Eu estou aqui na minha casa, no meu estúdio, e vocês vão acompanhar aí agora a tela do computador, aí no celular, no computador de vocês, não sei onde é que vocês estão assistindo, mas vocês vão acompanhar tudo aí, tá bom? Então vamos aqui para o meu computador, e o que a gente vai fazer é, primeiramente, a gente vai fazer uma revisão, né, dos nossos conteúdos, daquilo que a gente já viu lá no primeiro bimestre, tá bom? Eu estou aqui com o livro aberto, ok? O livro de vocês, o 8º ano, ainda é o caderno 1, tá bom? E a gente vai revisar aqui um pouco do que foi que a gente já viu, tá bom? Primeiramente, a gente já viu vários gêneros textuais, a gente viu alguns assuntos de gramática e vamos ver aqui quais são eles, tá certo? Vamos começar aqui pela unidade 1. Olha só, então na unidade 1, a gente começou a trabalhar com isso aqui, ó, com os versos e mais versos, né? A gente começou a falar sobre poesia. Nós estamos começando agora a analisar os textos literários, textos poéticos, né? Então, vocês lembram lá que a gente aprendeu o que é o soneto, tá? Eu vou aumentar mais aqui a tela. A gente aprendeu aqui o que é o soneto. A gente viu lá o que é o soneto. São 2 quartetos, 1, 2 e 2 tercetos, 1, 2, né? Então eu tenho aqui 2 quartetos, 2 tercetos. É um poema de forma, como é que a gente fala de forma, esqueci. É um poema que tem a forma padrão, né? Que tem ele já é pré-definido ali, não é livre, não. Ele já tem esse formato aqui mesmo, tá? É só 2 quartetos, 2 tercetos e assim por diante, tá bom? Isso é o soneto. Aí eu falei para vocês também sobre as rimas, que o primeiro verso pode rimar com o terceiro verso, o segundo verso pode rimar com o quarto verso, e assim por diante, tá? Esse aqui foi o soneto. Aí a gente viu isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o que vocês mais amam na vida. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é aquilo que vocês mais gostam, que eu passo para vocês na vida, que se chama atividade. E olha o tanto de atividade aí que eu passei para vocês. Nossa, é a atividade mais... Eu tenho certeza que vocês estão até com saudade dessas atividades. E só de tanta saudade que vocês têm, eu tenho certeza que vocês vão continuar gostando das atividades que eu vou continuar passando aqui para vocês. Vamos lá. Então a gente falou sobre o soneto. O que mais que a gente viu aqui? Esse livro aqui não tem índice, então já fica... A gente tem que a gente tem que ver dessa forma. Ó, interessante, a gente viu o predicado, a gente começou a estudar os tipos de predicado, e aqui a gente viu sobre o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal é aquele predicado que tem um verbo transitivo, intransitivo, mais um predicativo, né? Vocês estudem aí, voltem aí, porque eu não vou explicar mais uma vez não, né? Vocês vão ver. Aqui é a produção do soneto, tudo mais. Vou passar isso aqui tudinho. Tá borrado assim, porque às vezes é a internet que está carregando ainda. Eu vou passar por esse lado aqui. Então, deixa eu ver. O que mais que eu tenho aqui? Aí a gente viu aqui, ó, predicado verbal, predicado nominal, né? Isso aqui tudinho. Atividades, tal.
Vamos passando. Aqui vamos produzindo um soneto. Vocês já produziram um soneto, né? Que vocês já falei para vocês produzirem. Inclusive, tá aqui em casa as produções de vocês, né? Aqui foi o resumo e a gente chegou na unidade 2. Na unidade 2, o que foi que a gente viu? A gente continuou vendo poemas, né? Mas era um poema narrativo. O que é um poema narrativo? Como se fosse um texto narrativo, mas em forma de poema. E o primeiro que a gente viu foi esse aqui, ó, Infância. Vocês observem que a forma dele não é que nem o soneto. O soneto já tem uma forma já pré-definida, é daquele jeito, 2 quartetos, 2 tercetos. Mas aqui, os versos, ó, quer dizer, as estrofes, elas têm números diversos, tem os números diversos diferentes entre si, né? Aqui tem 2, 3, 4, 5, 6 versos nessa primeira estrofe, 1, 2, 3, 4, 5 versos na segunda estrofe, e nas outras estrofes também vai mudando. Ó, bem que no final a gente já tem só dois versos em 2 estrofes. Então, os poemas narrativos, ele já não tem uma forma fixa. Olha, lembrei da palavra, forma fixa. Nossa, que palavra tão simples, eu já tinha esquecido. Enfim, o soneto ele é um poema de forma fixa. Esse aqui, já os poemas narrativos não precisam tanto. Vocês podem criar tantos versos, tantas estrofes, conforme assim vai a vontade do autor. Aí vocês lembram que até passei aquela atividade de vocês construir um texto narrativo, depois vocês trocaram entre si, entre os colegas, e o colega transformou aquele seu poema que era narrativo aquela sua história que era um texto narrativo em um poema narrativo, né? Legal. Continuando, então a gente viu sobre os tempos narrativos e a gente viu isso aqui, ó. Mais atividades. Nossa, vocês adoram, vocês amam fazer atividade. Por isso que eu passo, só porque vocês gostam tanto. Eu fico até emocionado quando vocês choram só de emoção, aquela emoção, sabe, que vem assim do fundo do coração. Na hora que vocês veem atividades, vocês ficam tão emocionados. Enfim, continuando. A gente viu aqui mais, deixa eu ver o que mais. A gente só está fazendo a revisão, tá? Esse é o primeiro momento. A gente viu o complemento nominal. O complemento nominal é uma palavra que complementa um nome. Exemplo, vamos lá. Por exemplo, bem aqui, deixa eu ver aqui um exemplo. Deixa eu ver aqui. Ó, todos têm a necessidade, tá? Todos têm uma necessidade. Essa palavra aqui, ó, se a gente for falar essa frase aqui, essa oração, só até aqui, a gente vai ficar com uma dúvida. Todos têm necessidade, mas de quê? Tem necessidade de alguma coisa. Aí a gente complementa essa palavra necessidade. Isso aqui que complementou, chamado de complemento nominal, né? Vão estudando aí. Beleza, vamos lá, continuando. Mais atividades. Olha essa palavra linda que vocês amam, atividade. Continuando. Vamos lá. O que mais que nós temos aqui? Mais atividades e o final. E pronto. Agora nós vamos chegar na aula de hoje, né? Então, só recapitulando, a gente viu sobre o poema, o que é o poema, as características do poema, o soneto. A gente viu sobre os poemas narrativos. E agora nós vamos continuar ainda estudando mais esse gênero narrativo, que é outro tipo de poema. Que esse poema aqui, cara, galera, sinceramente, é um dos poemas mais lindos, mais maravilhosos que tem. Tô falando isso sério. Eu gosto demais desse tipo de poema, que é o cordel, tá? O cordel, ele é um tipo de poema, tá? Ele é uma maneira de você criar poesias. Agora nós vamos aqui para a curiosidade. Por que que tem esse nome de cordel, tá? Vejam só. Os cordéis são muito antigos, tá? Então, quando eles eram produzidos, eles eram comercializados, ou seja, os cordelistas, né? Cordelistas é a pessoa que produz o cordel, que cria cordéis, né? Quando ela criava os cordéis, elas iriam vender. Tinha pessoas que compravam os cordéis, né? Para ler e ficar em casa, que nem a gente compra livros, né? E eles faziam uma exposição. Tipo, eu tô aqui na minha exposição aqui da minha casa, eu tô fazendo uma exposição de cordel, e eles botavam esses cordéis em cordas. Então, eles penduravam umas cordas
e eles iam pendurando lá essas poesias em cordéis. Aí por isso que é chamado de cordel, porque eram vendidos pendurados em cordas. Beleza? Ok. Continuando, tá? Então a gente vai conhecer aqui o cordel. Para iniciar, nós temos aqui, ó, deixa eu carregar, pronto. Nós temos aqui um cordel, tá bom? Esse cordel é bem longo, olha aí, ó. Tá? A gente vai ler ele já já. Só que eu não vou ler ele agora para vocês verem, tá? Porque quando a gente lê um cordel, ele traz uma sensação assim muito, muito agradável aos nossos ouvidos. E eu vou tentar ler ele aqui, ó, eu vou ser bem sincero, eu não li esse cordel aqui antes. Então a mesma sensação que eu vou ter, vocês vão ter. Eu fiz isso de propósito, deixei para ler aqui na hora da aula, porque a sensação que eu quero ter é a mesma sensação que vocês podem ter na hora de ler um cordel pela primeira vez, tá bom? Então a gente vai só observar como é que é a estrutura desse cordel, tá bom? E aí depois a gente vai ler ele como deve ser lido, tá bom? Deixa eu ver aqui. Esse arquivo parece que está meio apagado aqui, ó. Parece que está faltando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu livro, tá? Eu vou pegar o meu livro para eu tirar uma dúvida aqui. Qualquer coisa, vocês podem pegar o livro de vocês aí também, porque esse arquivo aqui, ó, na internet, ele falta algumas partes aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra. Tá. Eu vou só pegar aqui meu livro rapidinho, 1, 2, 3 e... Pronto, tá aqui meu livro aqui do professor. Deixa eu só procurar aqui qual é a página. A página tá bem aqui embaixo, ó. Página... Opa. Deixa eu subir. Página 51. Página 51. Tá vendo? Tá faltando. Olha aí no livro de vocês como tem essa parte aqui, não tem, né? Enfim, isso aqui é só pra gente poder conferir. Daqui a pouco a gente vai ler esse cordel aqui, certo? Vamos lá. É o seguinte, vamos analisar aqui algumas palavras não, a estrutura do cordel. Primeiramente, a primeira estrutura que a gente pode analisar nesse cordel é com relação ao seu tamanho, né? Você vê que é uma poesia bem extensa, bem longa. É interessante que bem aqui, ó, tá vendo esse símbolozinho aqui, ó? Esse símbolo, esse colchete mais uma reticência dentro, isso aqui está significando que tem mais. Então, esse cordel aqui foi até resumido aí para poder, por questões didáticas, né? Para não ficar também muito enfadonho na hora de uma aula. Vocês podem até pesquisar ele depois aí na internet para conhecer ele todinho. É só ouvir aqui, ó. Tá bem aqui embaixo as informações dele. O nome desse cordel é As Aventuras de Dom Quixote em Versos de Cordel, tá? E o autor é Antônio Cleveson Viana. Professor, por que o nome Viana vem primeiro? Isso aqui é uma regra que a gente usa para fazer referências num texto, tá? Então, por isso que ele é feito desse jeito. Mas é só procurar Antônio Cleveson Viana e aí vocês vão ver, podem encontrar esse cordel completo, até desde o início aqui. Enfim, continuando. O que é a primeira coisa que a gente vê é pela extensão dele, né? Ele é bem longo, bem grande. Vamos analisar também o número de versos. Nessa primeira estrofe, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos. Segunda estrofe, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos. Terceira estrofe, parece que ele segue essa meta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, esse cordel aqui tá parecendo que ele tem a mesma estrutura. Cada verso tem 6 estrofes. Olha só, todas elas vão ter 6 estrofes. Então, ele é um cordel aqui. Então, olha só, ele já tem uma estrutura fixa. Até nesse aqui que não está aparecendo, ó, são 6 versos aqui. Tá bom? Então, aí, ó, é o cordel aí para vocês. Olha só, eu tô vendo que esse cordel aqui está falando das aventuras de Dom Quixote. Dom Quixote é um clássico da literatura internacional, né? Se vocês não conhecem a história de Dom Quixote, fala mais ou menos de um homem que ele tinha problemas, parece que mentais, assim, né, de esquecimento. Então ele era fascinado por luta, por embarcar em aventura, mas na realidade ele só estava mesmo, era só imaginando coisas. E ele tinha o seu amigo, o Sancho Panza, que ele acompanhava, né, nas aventuras dele, né? Enfim, continuando. Mas, olha só uma coisa interessante. Os cordéis, gente,
os cordéis têm uma característica muito marcante. Além dessa característica aqui, que vocês estão vendo esses tanto de versos da sua extensão, né, que ele é bem extenso, ele é bem longo, além dessa forma métrica aqui, nessa forma fixa, mas lembrando que nem todos os cordéis são assim. Outra coisa característica do cordel é a regionalidade, ou seja, os cordéis eles são próprios de uma região do nosso Brasil. E qual região é essa? A região nordestina, tá? Então os cordéis eles são poemas para retratar a realidade do Nordeste. Vai retratar a seca do Nordeste, vai retratar as dificuldades dos Nordestes, das famílias nordestinas, tá? Então ele vai ter um caráter totalmente nordestino, tá bom? Algumas palavras que sejam colocadas ali, elas são colocadas mais num contexto nordestino. Até um cordelista, quando ele vai declamar um cordel, ele é sempre bom buscar essa característica nordestina até na hora de falar, né? O sotaque, tá bom? Beleza. Professor, mas espera aí, você está falando que ele é basicamente falando da história nordestina, mas essa história de Dom Quixote não é uma história nordestina. Por que então? Por que então foi feito dessa forma? Pois é, porque os cordéis são um tipo de poesia tão rica, tão bonita, que muitas outras pessoas, muitos outros poetas preferiam usar a estrutura do cordel para contar histórias que já foram até contadas, tá? Por exemplo, aqui embaixo aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link de um vídeo que conta a história de Jesus, do nascimento de Jesus, em forma de cordel. Cara, é muito lindo essa história. Por isso que eu gosto demais de cordel. Porque a maneira que é contada as histórias fascina os nossos ouvidos, a forma de cantar. É muito, muito bonito, tá? Então, vocês conferem aí no link da descrição esse vídeo aí falando sobre a história de Jesus em forma de cordel. E aqui nós temos também a história de Dom Quixote em forma de cordel, que eu já disse, a gente vai ler já, não vou ler ainda, só no final. No final da aula a gente vai ler. Muito bem, agora eu quero falar também de uma coisa, né? De uma coisa não, de uma pessoa, de um dos maiores cordelistas que já existiu. Sabe quem é? É esse senhor aqui. Deixa eu buscar a imagem dele, cadê ele? Deixa eu ver. Cadê você? Aqui. Olha só, esse homem aqui, vocês estão vendo ele aí, ó? Estão vendo esse cara aqui? Eu tô riscando aqui. Vou botar um quadrado aqui nele, tá? Quem é esse homem aqui? Esse homem se chama Patativa do Assaré. Tá bem que o nome dele aqui embaixo, ó. Patativa do Assaré. Patativa do Assaré foi um dos maiores cordelistas que já existiu. Ainda hoje, ele é referência para muitos cordelistas da atualidade, tá? É maravilhoso, tá? Isso. Eu gostaria de ler com vocês aqui um pouco sobre esse texto aqui, né? Como foi que o cordel surgiu no Brasil, tá bom? Tem bem aqui a história do cordel no Brasil. Vocês podem ver aí na página 58. Tá bom? Então, vamos ler aqui um pouco da história do cordel no Brasil. Olha só. A tradição de expor os poemas em varais... Olha só, varais. O que é varais? São aquelas cordas que eu já falei, ou varal, entendeu? Teve origem em Portugal e na Espanha, viu? Já não vem assim do nada, né? Assim, não foi criado puramente no Brasil, trazido de lá, tá? Tem até aqui uma imagenzinha bonitinha, ó, do cordel aí pendurado nas cordas. Em Portugal, esses poemas eram escritos em quadras, estrofes de 4 versos e publicados em folhas separadas. Olha só de 4 versos. Naquele cordel que a gente está vendo aí tem 6 versos, tá? E publicados em folhas separadas. O formato que apresenta hoje, com estrofes de 6 versos, cestilhas de 8 ou 10, tá vendo? Ó? Então, pode ser também desse tanto de
de versos aí em cada estrofe, tá bom? Aquele que a gente viu é de sextilhas, tá bom? Foi desenvolvido na região Nordeste, então a maneira como é composta os cordéis foi criado aqui no Nordeste. Essa arte popular foi trazida para o Brasil pelos portugueses no século XVIII, na época da colonização, e se instalou na Bahia. Mais tarde, disseminou-se pelos demais estados nordestinos e ali se desenvolveu. Os primeiros poetas de cordéis narravam fatos cotidianos em versos. Os acontecimentos eram decorados e, depois, recitados em lugares públicos, muitas vezes acompanhados por músicas de instrumentos como violas. Essa prática foi muito importante, pois na época, grande parte das pessoas ainda não sabia ler. Era por meio desses poemas que as notícias chegavam até a população. Olha que legal, já imaginou dar notícias através de poesia? Isso é muito bom. Dessa maneira, a literatura de cordel surgiu no Brasil com uma expressão literária oral, característica fundamental da cultura popular. A impressão dos cordéis só começou a ser realizada anos mais tarde, sendo o poeta paraibano Leandro Gomes de Barros considerado o primeiro cordelista a imprimir e vender seus versos por volta de 1980. Ainda hoje é possível vermos essa forma de divulgação na literatura de cordel, principalmente na região Nordeste do Brasil. De custo baixo, os folhetos são expostos em lonas ou malas estendidas em feiras populares, e os versos são narrados pelos próprios autores em voz alta, para aguçar a curiosidade do público, para que os comprem e os levem para casa. Além do poeta Leandro Gomes de Barros, destacam-se os principais cordelistas paraibano, João Martins de Ataide, e o cearense Patativa do Assaré, tá? Que é esse senhor aqui, que foi um dos maiores destaques. Ainda hoje ele é referência. Mais uma vez, também aqui embaixo, tem um link na descrição em que eu vou mostrar para vocês um vídeo de um dos cordelistas, bem famoso aí na mídia agora. Ele aparece muito no programa Encontro da Fátima Bernardes, que é o Braulio Bessa, né? O Braulio Bessa é um poeta cordelista maravilhoso. Sério, eu chego até a me arrepiar, eu chego até a me emocionar assim por ver, por falar desses caras, né? Eu gosto demais de cordel. Nesse vídeo aí, vocês assistem aí que ele vai estar falando um pouco sobre a cultura nordestina e também sobre Patativa do Assaré, tá ok? Muito bem. Depois que a gente lê, né? Eu agora, olha só, estou deixando a leitura para o final, que é para encerrar com chave de ouro. Depois que a gente lê tudo, vocês fizerem tudo, é claro, vocês vão fazer aquilo que vocês mais amam fazer nas aulas de português, que é a atividade. Eu tô só rindo aqui. Então tá aqui a atividadezinha que vocês vão fazer. Opa, é essa? Não, não é aquela atividade não, é essa aqui. Vamos voltar aqui. Tá aqui. Então depois que a gente lê todo esse poema, que vocês vão fazer essa atividadezinha aqui. Ah, tá, gente, já ia esquecendo. Antes de falar aqui sobre a atividade, deixa eu mostrar para vocês aqui também, ó. Tá vendo aqui, ó, essa imagem? Aqui são vários tipos de cordéis. Mas esses desenhos aqui, ó, são muito interessantes. Tá vendo que esses desenhos aqui lembram muito a cultura nordestina? Pois é, o nome desses desenhos aqui, eu vou pesquisar aqui para vocês. O nome desse desenho aqui se chama... Vamos lá, 1, 2, 3 e... xilogravura, tá? É a xilogravura, tá bom? Vocês podem pesquisar aí sobre xilogravura, né? Xilogravura é esse estilo de você criar imagens. Olha aí o tanto de xilogravura, tá? Uma das pessoas mais... Xilogravura é um tipo de arte, né? Ele é um tipo de arte que deriva bastante lá do expressionismo, que é uma tendência artística lá das vanguardas europeias. Se você já estudou arte, se a professora já falou isso para vocês, isso tem tudo a ver, né? Essa imagenzinha bem aqui mostra um pouco sobre como é que esses cordéis são feitos. Quer dizer, os cordéis não, as xilogravuras são feitas. Isso aqui é uma madeira, né? Se vocês estão vendo, deixa eu ver se eu abro uma nova guia aqui. Isso aqui, ó, é uma madeira que os xilogravuristas, ele é tipo como se fosse um carimbo. Tem um carimbo de escola. Se você pegar um carimbo, você vai ver que existe umas superfícies mais altas, né? E outras mais para dentro. Então,
A estilogravura é feita com uma madeira que eles desenhavam, fazer esse desenho todo aí que vocês estão vendo, e aí eles tinham uma cunha, se eu não me engano, parece que é esse nome, cunha, que eles iam desgastando a madeira, fazendo um buraco assim até ficar esse desenho aí. Aí eles passavam a tinta aqui por cima, vocês estão vendo o preto aqui porque é a tinta, tá? E detalhe, isso aqui é feito às avessas, o contrário, né? Vocês estão vendo até aqui embaixo, ó, o nome ao contrário. O primeiro livro J. Borges S. Parece que é assim, ó. Tá aqui escrito aqui ao contrário, porque se ele fizesse tudo certinho, na hora que eu colocasse na folha, ia ficar ao contrário. Então eles fazem o contrário, para na hora que carimbar na folha, sair tudo certinho, tá? Então isso aqui é o tipo é uma técnica da estilogravura. E uma dos artistas que ficaram mais famosos com a estilogravura é o Oswald Goeld. Opa, deixa eu apagar aqui direito. Goeld, né? Isso aqui é o Oswald Goeld. Isso aqui é uma foto dele, tá? O Oswald Goeld, que ficou um dos maiores estilogravuristas, tá? Esse é o nome. Estilogravuristas brasileiros. Beleza. Então a estilogravura, ela ficou sendo meio que a imagem que retrata os cordéis, né? Então todo cordel, ele é feito aí, ele tem a imagenzinha da estilogravura. Vocês já assistiram aquela novela Cordel Encantado? Pois é, aquela novela lá da Globo é uma das novelas mais lindas, mais maravilhosas, mais bem produzidas. Cara, eu tenho saudade dessa novela. Eu assisti ela justamente pela beleza que ela passava aí, né? Então é uma novela que vale a pena. Uma história muito linda, uma história de amor, uma história de dificuldades, né? É uma princesa que viveu viveu na comunidade comum e tudo mais, né? É uma história fictícia, claro, né? Alguns locais ali são fictícios, mas legal. Então, gente, ó, literatura de cordel. Que maravilha é esse tipo aqui. E agora, a atividade, né? Já ia esquecendo. A atividade, depois que nós lermos tudo isso aqui, vocês vão responder essa atividade. De que forma? De duas formas. Vocês vão responder no livro de vocês, tá? Pode escrever lá, mas vocês também vão responder no link que está aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tá? Tem bem escrito aí, ó, atividade de português. Então vocês vão escrever mesmo no livro de vocês, que é para deixar registrado aí no livro de vocês. Mas vocês vão responder também no link que eu vou deixar aí embaixo, que é para vocês, que é para ficar para mim, para eu avaliar, ver se vocês responderam tudo certinho mesmo. Vocês vão responder até a próxima aula da próxima semana, tá? Esse link aí é um formulário, eu vou até mostrar para vocês como é que é ele. Eu vou pegar aqui um formulário que eu fiz para as outras turmas, né? Para o 6º ano, para o 7º ano. Deixa eu mostrar aqui para vocês um tipo dessa atividade, sabe bem aqui, ó. Por exemplo, isso aqui vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. Opa, peraí. Aqui. Mais ou menos dessa forma aqui, ó. Isso aqui é a atividade do 7º ano. Então, vocês vão colocar o nome de vocês, tá? Aí, depois vocês vão responder tudo isso aqui, ó. Tá aqui sua resposta, tá aqui as perguntas. Eu copiei essas perguntas todinho lá do livro e coloquei aqui nesse formulário. O de vocês também tem essa atividade aí todinha, vocês vão respondendo. Vocês podem responder pelo próprio celular, tá bom? Então, vocês respondem aí, tudo bonitinho. No final, depois que vocês responderem tudinho, aí vocês clicam aqui, ó, enviar. Aí vocês enviam para mim a resposta. Eu vou avaliar depois, né, para dar um visto virtual aí para vocês. Tá? Legal. Beleza. Deixa eu ver o que tem mais. Então é isso aí. Respondam no livro de vocês e depois respondam também no link que tá aí embaixo na descrição do vídeo. Beleza? E, gente, para encerrar, a gente vai ler esse cordel aqui. Me perdoe se eu gaguejar, se eu me enrolar aqui, tá bom? Me perdoe, porque, como eu já falei, eu não li isso aqui antes, então pode ter alguma palavra que eu engasgue ali, mas eu vou continuar. Eu não vou editar essa parte aqui não, tá? Eu vou ler direto mesmo, tá? Me acompanhe aí na sua leitura, me acompanhe na leitura do livro, tá ok? E aí no final, vocês ficam aí. Ah, tá. Já tô enrolando demais, né? Peraí. Quando terminar, vocês vão ficar só com
vocês vão ficar eu vou ficar mostrando aqui para vocês as questões, tá, dessa atividade, porque tem gente que não tem livro. Então você vai poder ver aqui, tá? Você vai poder ver essas questões aqui aí no vídeo, e vocês podem responder lá no link que eu deixei para vocês. Então vamos sem enrolação, bora ler. Vamos lá. As aventuras de Dom Quixote em versos de cordel. Era um pobre camponês que o seguiu a contento, e Sancho Pança era o nome de tão simplório elemento, promovido a escudeiro, escanchado num jumento. Dom Quixote prometera prêmios de grande valor. Se em uma das batalhas se tornasse o vencedor, de uma ilha ele faria Sancho seu governador. Sancho partiu iludido, com Dom Quixote pelo mundo. Era um sujeito baixinho, que tinha um bucho retundo, um espírito ainda bruto, da inocência oriundo. Então seguiram o caminho, cruzando muitas paragens, cada qual mais satisfeitos, observava as imagens que a brisa soprava leve nas mais bucólicas paisagens. Num campo de trigo havia uns moinhos importantes, mas Quixote, ao vê-los, teve pensamentos delirantes e gritou: "Veja, escudeiro, são mais de 30 gigantes. Como cavaleiro andante, faço a maior das proezas, extermino grandes gigantes, destruo as fortalezas e depois me aproprio de todas as suas riquezas." Sancho disse: "Nobre amo, passa a lutar contento. Não vejo um só gigante ou qualquer mau elemento. Cada gigante não passa de um moinho de vento." Quixote armou-se da lança, tomando-lhe a dianteira. Já pronto para atacar, partiu com toda a carreira. Olhando Sancho indeciso, pensou por essa maneira: Sancho está enfeitiçado. Eu devo lutar sozinho. Para ele, cada gigante era apenas um moinho. Eu creio que foi magia de um inimigo mesquinho. Empunhando firme a lança, cavalgava o racinante, esporeando o cavalo, que já estava ofegante. Ataca ali um moinho como se fosse um gigante. Um vento soprando forte move as velas, e então Quixote, com a lança presa, vê-se em má situação. O moinho arremessa com toda a força no chão. Dom Quixote se levanta e ataca insistentemente. Tal legítimo cavaleiro comporta-se bravamente, mas o moinho o derriba no chão duro novamente. Já Sancho parte em socorro quando o amo, enfurecido, fala mordendo os bigodes: "Se um feiticeiro metido não os tornasse em moinhos, eu os teria vencido." Rapaz, que massa! Me perdoe aí pela gaguejada em algumas palavras, tá? Mas é isso aí mesmo. Eu não li antes, agora eu senti a mesma sensação que vocês, que é essa maravilha da gente ficar assim percebendo essa rima que tem. Esse foi um detalhe que eu não falei muito pra vocês. Eu não falei pra vocês no início. Muitas rimas, claro. Cara, as rimas nesse poema são maravilhosas. As rimas nesse poema, nossa, é assim de cair o queixo, tá? E aqui eu venho dar uma curiosidade pra você. Lembra aqui desse cara aqui, do Patativa do Assaré? Lembra dele que eu falei agora pra vocês? Ele era analfabeto. Pois é, Patativa do Assaré era analfabeto, tá? E mesmo assim ele conseguia fazer todas essas poesias de maneira maravilhosa, né? Professor, mas como é que ele conseguia fazer? Quem é que registrava? Como é que ele escrevia? Pô, ele não escrevia, alguém escrevia por ele, né? Então, meus amores, é isso aí. Algumas palavras vocês podem tá se perguntando o que significa. Tá bem aqui, ó. Aqui do lado tem todo o vocabulário. Muito bem. Que bom estar aqui com vocês. Gostei da aula. Eu espero que vocês tenham gostado também. Qualquer dúvida me mande no WhatsApp, me pergunte lá, respondo a atividade. Agora você vai ficar aí só com a atividade mostrando aí no vídeo para vocês, tá? Isso para quem não tem livro, porque tem pessoas que não têm livro, né? Então vocês podem responder através das imagens. Agora eu quero ver a desculpa que você tem para não fazer a atividade, tá? Tá aí tudinho as questões para você responder. Gente,
Beijo pra vocês. Amo vocês e até amanhã. Amanhã tem aula de novo. Beijo, tchau.